Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar no capítulo 8, né? Vamos ler o versículo de número 26. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus. E quentinho, maravilha. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Antes quero te agradecer você que se inscreveu no nosso canal, muito tem nos ajudado. Você que não se inscreveu ainda, gente, corre lá, clica no vídeo ou nas letrinhas que vai embaixo, assim, em azul, é um link que vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é automático, e vai no sininho também para receber todas as nossas notificações, ok? Então lá, o Café com Deus no capítulo 9, versículo de número, capítulo 8, meu Deus, versículo 26, que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Como o Espírito Santo é tremendo, não é verdade? Filipe estava sendo usado lá em Samaria, nós vimos isso no último café, e Deus, né, por ele fez muitos sinais e prodígios, coxos andando, paralíticos, né, andando também, e Deus operando vários milagres, cegos enxergando, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo sendo libertas, mas agora nós estamos vendo que o Espírito, ou seja, o anjo do Senhor, melhor dizendo, o anjo do Senhor diz para ele para ir para a estrada de Gaza, onde estava deserta. Diz para ele aqui, ó, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, tá? Que está deserta. Ele não sabia o que esperava ele. Ele larga aquela multidão, né? Aquele povo todo que estava recebendo ali a palavra, tinha recebido já a palavra e o poder de Deus por intermédio de Pedro e de João, e ele vai agora na visão, na direção, na orientação do anjo, que conduz ele agora para um caminho deserto. Eita glória! Chegando lá, ele se depara com uma carruagem, ele não sabia o que está acontecendo, aquela carruagem andando devagar, mas alguém lia em voz alta o livro de Isaías. Gente, isso é tremendo, porque ele se aproxima, vê a oportunidade, pergunta àquele homem que era um homem muito importante, ele era tesoureiro da rainha Etíope, né? Da rainha Candace, que é o sobrenome Candace, essa mulher, que era uma rainha da Etiópia, tá? Veja só, e lá estava seu eunuco, seu homem de confiança da sua tesouraria, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Com certeza ele era um judeu convertido, né? Mas não estava satisfeito pela religiosidade lá, lendo o livro do profeta Isaías, mas não compreendia de quem o autor falava. É quando Filipe pergunta, você entende o que lê? Ele falou, como entenderei se não há quem me explique? De quem está falando o autor? Dele mesmo? O profeta está falando de si? Ou ele está falando de outra pessoa, de alguém, né, que eu desconheço? É onde Filipe mostra que o texto que estava sendo lido estava falando de Jesus, porque ele diz aqui, ó, indo a caminho, versículo 4, e caindo em terra ouviu, peraí que eu me perdi, versículo, oh meu Deus, versículo 31, ele diz, como poderei entender se não há quem me ensine? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse na carruagem. Aí vem o versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 33 também fala: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe agora vai explicar para ele que aquele texto de Isaías está falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, daquele Cristo que tinha sido torturado, daquele Cristo, daquele Jesus, aquele homem chamado Jesus, aquele era o Filho de Deus, que tinha sido torturado, que tinha sido chicoteado, que recebeu coroa de espinho, que foi levado a um julgamento e condenado, né, para essas torturas, levando um madeiro pesado lá no alto do Calvário, ele inocente. Por isso que ele estava como ovelha levada ao matadouro. Está explicando que é ele. E ele entendeu. O evangelho é uma coisa muito simples, gente, quando a gente quer entender. Até então ele não estava compreendendo, mas agora trazendo a luz da explicação, ele compreendeu a importância de quem era, que era o Salvador, o Senhor da nossa vida. E ele se rendeu a ele. E ele caminhando com Filipe disse: eis aí a água. Ele entendeu tanto que ele diz assim: eis uma água aqui, um poço, não, vamos pôr, não, um rio, uma poça de água, vamos pôr assim, que impede de eu ser batizado. Porque ele entendeu que o evangelho está escrito lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Diz: que impede de eu ser batizado? Filipe disse: se você crê de coração, é lícito. E o batizou ali. Gente, isso é tremendo demais, porque Filipe está cumprindo o discipulado. Ele não só lá estava fazendo, lá em Samaria, o que Deus havia determinado, mas agora o anjo, quando conduz a ele, e ele não entende por que vai para uma estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza, e ele não compreende o porquê. Agora ele vai entender, quando ele aproxima do carro, da carruagem, e alguém importante está lendo em alta voz o livro de Isaías, mas não compreende. Ele pergunta para ele, né? Como eu disse, e ele o constrange para entrar no carro e explicá-lo. E ele explicando a escritura, trazendo a orientação, a explicação, ele compreende o evangelho, abre o coração para receber o Salvador Jesus. Gente, nós estamos aproximando da Páscoa aí. Quanta gente fica na tolice com um negócio de coelho, com tantas coisas aí, e esquece com chocolate, tantas coisas. Eu não sou contra o chocolate, entenda bem. A troca, né, de presentes, mas a gente não pode perder o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. É isso que ele está orientando aqui. Ele veio de uma festividade, tem gente que é assim, que ele participa das festas, é domingo de Ramos, participa da quaresma, participa de tantas coisas, mas esquece do mais importante, que é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que morreu para nos salvar. Nós estávamos condenados a uma eternidade longe de Deus e sofrendo. Então, veja só, agora Jesus veio para pagar o nosso pecado, e como ovelha foi levado ao matadouro. Ele deu a sua vida por nós. Nós temos que dar valor a isso, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Recebe essa palavra no seu coração. E o eunuco, um homem importantíssimo, um homem riquíssimo, um homem de alta confiança, cuidando do tesouro de uma rainha. Ele compreende o evangelho e se rende ao evangelho. Esqueceu a religiosidade, deixou a religiosidade, e agora, veja só como é lindo as coisas de Deus. Presta bem atenção. Ele foi batizado, né? Versículo 38 diz: mandou parar o carro e desceu ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aí olha o que diz o 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, arrebatou Filipe. Está escrito aqui, ó. Arrebatou Filipe. E não o viu mais o eunuco. Então, jubilou, quer dizer, se alegrou, tá? Continuou seu caminho.
numa alegria tremenda, ele continuou o seu caminho. Não tinha mais o seu mentor ali, mas foi o suficiente para ele se tornar um missionário na Etiópia. Diz a tradição que ele foi o primeiro a levar o evangelho na Etiópia. Que coisa linda, gente! Ô, coisa linda, meu Deus! Que maravilha! Ele entendeu a missão, o chamado de Deus. Nós estamos numa conferência missionária na nossa igreja. Começou terça-feira, está tendo todos os dias, teve hoje também, né? Teve na quarta-feira e terá hoje na quinta-feira. Então terá sexta, sábado, domingo. Gente, isso é lindo demais. É a missão. Deus nos fez cada um de nós missionários. Então nós precisamos entender isso. Aí Filipe se achou em Azoto, olha só, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, quer dizer, 55 quilômetros de Jerusalém, de Samaria, vamos pôr assim. Gente, isso é tremendo demais. O homem não para, o homem está aí trabalhando, o homem está aí na direção de Deus. É isso que nós devemos andar, na direção do Espírito Santo. O anjo falou com ele primeiro, agora o Espírito Santo, né, o arrebata, traslada, né? Leva ele, tira do caminho ali, leva ele. Oh, meu Deus, que corra linda, que maravilha, que coisa linda. Andar com Deus é tremendo. Deus vai fazendo sobrenatural na nossa vida, em todas as áreas, suprindo a necessidade desse homem, usando ele como instrumento. Quando a gente se dispõe, deixa Deus trabalhar, Deus faz maravilhas em nossa vida, né? Lá no meio da multidão, agora cuidando de um que seria o missionário, agora levado para outro lugar, em Azoto, continua a obra de Deus de cidade em cidade, pregando o evangelho. Gente, isso é tremendo demais. Você foi chamado para isso, para dar testemunho do amor de Cristo Jesus. Então não para. Eu profetizo na sua vida. Se você não fez isso, como eu não compreenda hoje o evangelho e abra o seu coração e diga: eu quero ser batizado. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fala com o pastor: eu quero ser batizado nas águas para testemunhar. Dar testemunho público. Que agora eu sou de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço à família de Deus. Porque você se torna a igreja, a partir daí vai morar no céu, porque a Bíblia diz que tudo que acordares na terra, que fizerem, a palavra deres na terra, será também confirmado nos céus. Então, quando você entra para o reino de Deus na terra, você pertence ao reino de Deus no céu. É o reino de Deus, seja lá ou cá. Amém? Que Deus te abençoe. Em breve nós seremos arrebatados. Gente, como Filipe foi arrebatado de um lado para o outro, Deus vai arrebatar um povo dessa terra, tirar daqui para morar com ele no céu. E eu quero que você vá também, em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Amém? Quero orar por você, Pai. Tua palavra foi pregada, a importância que Jesus é para nós. Ele é o nosso Salvador, o Cordeiro Pascal que entregou a sua vida por nós. O Senhor agradou moê-lo por nossas transgressões, pela nossa culpa, para nos perdoar. O sangue dele foi derramado para isso. Por isso, Pai, a tua palavra, ó Deus, que ela encontre guarida neste coração, morada nesta vida agora, neste coração, nesta alma, para compreender a tua palavra e se render a ela, para se tornar um servo do Senhor, ó Deus, um cidadão celestial, peregrino nessa terra, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, pela Nelma Kumaru, lá de Garanhuns, Pernambuco, meu Pai, ela e família, seus filhos, netos, Deus, a sua família, em nome de Jesus. Oro pelo Paulo César, que está sempre aí em vários grupos, curtindo os nossos vídeos, curtiu também lá no grupo Glorificação. Abençoa teu filho, Pai, ele e família, em nome de Jesus. A Ruth de Oliveira Moraes e família, o Alex Barbosa e família, a Tatiana, secretária de Educação, tivemos ontem, meu Pai, lá orando, Senhor, levando uma palavra sobre a Páscoa e orando ali por todos os profissionais, funcionários, Deus, da educação. Muito obrigado pela vida dela, abençoa a Tatiana, Deus, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. O Elonildo Lima e família, a Rosileia Parreira e família, Pai, o Decleis, Dinche, Nandos, lá de Chimoio,
Moçambique, ele e família. A Lurdinha Damasceno, lá de Barbacena, Minas Gerais, e família. A Lucimar Santos, do Rio de Janeiro, e família. O João Carlos Mendes e família. Parreira Ipatinga e família. Gerson Melo, lá de Simões, Bahia, meu pai. Abençoa ele família. O Nilson Start e família. A Rossini José Sá, de Miracema, Rio de Janeiro, e família. Jade Nascimento, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Abençoa ele e família. Deus, também eu lembro aqui agora, que está sempre nos assistindo, o irmão da Fernanda Zamboni, meu pai, lá do Rio Grande do Sul. Abençoa ele e família também. Seu filho, toma nas suas mãos. Toma Ravá Fonseca, Artene e família. Toma Aliete Ferreira, e Meriti, meu pai, e família. Oh, meu Deus, Jesus, Mabuleza João Mulanda, lá de Beira, Moçambique também, meu pai. Abençoa ele, família. A Ivone Silva, minha prima e família. O Ju Alexandre e família. E, por fim, Eronildo Lima e família. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, em nome de Jesus.